Isso, vou comparar. Vai. São aqueles verbos que, quando eles são flexionados, eles apresentam formas diferentes. Eles não seguem um paradigma ao serem conjugados em tempos, em modos diferentes de flexão. Por exemplo, o verbo ser no presente é... Como é, gente, o verbo ser no presente? Na primeira pessoa, sou, não é? Mas no pretérito é o quê? Fui. Então, o radical dele muda totalmente. Esses que mudam mesmo de forma muito radical, o radical, eles são chamados até de verbos anômalos, que não apresentam todas as conjugações. Os verbos defectivos são aqueles que apresentam algum defeito em alguma conjugação. E tem os verbos que sofrem uma alteração radical no seu radical. Alguém sabe o nome deles? Como é, professora? Os verbos que sofrem uma diferença muito grande no radical deles quando eles são flexionados. Eu sei que eles são chamados de verbos irregulares. Você já sabe que os verbos irregulares são esses que mudam quando a gente flexiona o radical dele. Mas como é que é chamado aqueles que sofrem de forma severa a mudança? Que muda totalmente o radical deles? Alguém sabe? Defectivos ou anômalos? Anômalos. Os defectivos são aqueles que a gente aprendeu, por exemplo, que não tem uma das conjugações. Abolir, lembram disso? Explodir. Mas vamos lá. O verbo ser, para nós entendermos a conjugação do verbo ser, nós vamos ter que lembrar desses pronomes aqui, ó. O pronome que e o pronome quem. São pronomes relativos, né? O verbo ser, ora concorda com o sujeito, ora concorda com o predicativo. Lembra o que é o predicativo, não lembra? Quando o sujeito for um dos pronomes que ou quem, o verbo ser concordará obrigatoriamente com o predicativo. Ora concorda com o sujeito, ora concorda com o predicativo. Quando é que ele vai concordar com o predicativo? Quando o sujeito for que ou quem. For esses dois pronomes aqui, tá bom? Tá aqui o verbo ser, ó. Tá aqui o verbo ser também. Justamente por essa mudança no radical dele é que a gente chama ele de verbo anômalo e verbos irregulares, tá? Aquilo que eu estava falando há pouco. Que são homônimos. Sendo aqui o sujeito, o pronome que, então o são vai ter que concordar com o predicativo, é isso? Quem foram os vencedores do campeonato? Sendo aqui quem, então vai ter que concordar com o predicativo. Essa característica do sujeito sempre, o predicativo. Parece a regra geral, então não dá para errar, né? Concorda sempre com o sujeito. Ou com o predicativo do sujeito, porque o sujeito vai ser quem. Então, se o predicativo do sujeito for na terceira pessoa do plural, ele será na terceira pessoa do plural. Estamos acabando já.
Aí na terceira aula a gente vai fazer a correção daquele nosso último exercício. Quem não fez, não se preocupa, pode fazer depois da correção. Eu vou anotar que entregou atrasado. O verbo ser concordará com o numeral na indicação de tempo, dias e distância. Isso aqui todo mundo já sabe também. Todo mundo já foi corrigido na vida com a concordância do verbo ser indicação de horas, né? É 1h e são 19 horas, né? É 1h da madrugada e são 19 horas em ponto. Alguém já falou são 1h? Já, né? E já falou 3 horas? Já, né? Mas a concordância é fácil. Nós erramos por descuido linguístico mesmo. Essas concordâncias aqui com o verbo ser relacionado a hora, a número, a tempo. Quando o sujeito for os pronomes tudo, ó, isso, aquilo, isto. Aqui é um pronome relativo. Isto concorda preferencialmente com o predicativo, mas poderá concordar com o sujeito. Então, vamos observar aqui. Tudo são flores. Aqui, o predicativo, igual a regra anterior, no início da relação. Isto são fenômenos naturais. Também concordando aqui com o predicativo. Está dizendo aqui que quando o sujeito for esses pronomes, ele concorda preferencialmente com o predicativo, mas ele poderá concordar com esses sujeitos. Se ele concordar com esses sujeitos aqui, como é que ficaria o verbo? Na terceira pessoa do singular, né? Tudo é flores no início da relação. Tudo é, ou isto é, fenômenos naturais. O que acontece aqui? A gente pode usar essa regra dele concordar com esses sujeitos, quando for isso, aquilo, tudo, mas, preferencialmente, ele tem que concordar com os predicativos e não com esses sujeitos. Mas não vai estar errado. Quando aparecer as expressões é muito, é pouco, é bastante, fica no singular quando indicar quantidade, distância e medida. R$5 é pouco para irmos ao cinema. 6 quilos de arroz é mais do que pedir. Terceira pessoa do singular, viu? Quando aparecer essas expressões aqui, ó. Sempre. Não é são muito, são pouco ou são bastantes. Não. É muito, é pouco e é bastante. Também fácil de errar cotidianamente, né? Fácil dizer são R$5 são muito. Para o que você me pediu para comprar. É pouco, é muito. Deixa eu ver se ainda tem mais um. Temos. Parecer. Anota aí o verbo, viu? Pelo menos o verbo anote para quando você estiver estudando, você poder olhar lá no seu material e saber que parte aqui é. Saímos do ser, fomos para o parecer. Antes nós estávamos nos verbos impessoais. Olha isso aqui, que interessante. O verbo parecer, antes de infinitivo, vocês lembram do que é o infinitivo, não lembram? Admite duas concordâncias e se flexiona
se flexiona e o infinitivo não varia. Vamos observar aqui. Tá aqui, ó, o verbo no infinitivo para quem esqueceu, tá bom? Aquelas terminações do verbo lá que termina na segunda conjugação, primeira conjugação, a, é. Lembrem-se sempre disso na vida de vocês. As paredes do prédio pareciam estremecer. Flexionou, né? Terceira pessoa do plural. Está antes do verbo no infinitivo. Aqui a observaçãozinha. Não varia e o infinitivo é flexionado. Pronto. Olha o outro exemplo. Os alunos parecia concordarem com o diretor da escola. O verbo parecer concordará num singular, usa-se oração desenvolvida. Vocês lembram do que é uma oração desenvolvida ou que é uma oração reduzida, não lembram? Lembram disso? Quando é que ela é reduzida? Quando a gente tirar a conjunção que e colocar o verbo dela em uma das formas nominais. Aí ela fica reduzida. Quando nós colocarmos a conjunção que, tirar o verbo dela, colocar flexionado, aí ela é uma oração desenvolvida. Lembra lá de redução das orações subordinadas? Substantivas, adjetivas, adverbiais? Estudou isso no 9º ano. Professora, eu não lembro mais nunca na minha vida. Não se preocupe que a gente estuda isso no 3º ano de novo. Tá? Então, se ela estiver antes do infinitivo, ela pode se flexionar. Se ela não estiver antes do infinitivo, o verbo estiver flexionado, ela concordará na terceira pessoa do singular. Aqui de novo, ó. É o verbo parecer, tá? Lembra-se disso aí, sempre o verbo parecer. As paredes parece que estão estremecidas.